Antes do riso do Roger ecoar pelos mares, antes do sol do Luffy nascer para rasgar a noite do mundo, houve um homem cujo sonho era maior do que qualquer horizonte que o mar pudesse guardar. Seu nome foi apagado, sua história enterrada nas sombras da memória, seu legado proibido até mesmo de ser lembrado. Mas nenhum silêncio é eterno. Nenhum tempo consegue sufocar a chama de quem ousou desafiar o mundo. Hoje, vamos revelar a história completa de Rox de Shebeck, o pirata que não buscou One Piece, o homem que não quis ser apenas o rei dos piratas, mas que ousou mirar algo ainda mais perigoso: o trono invisível que governa o mundo, o poder que molda os destinos e manipula as eras, um homem que se tornou lenda antes mesmo de ser lembrado. E este é o início de uma história que o mundo tentou apagar. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. E antes desse vídeo começar, desce aqui embaixo se você curte One Piece, se você curte vídeos como esse, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas que curtem essa obra. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo que tá por vir aqui no canal. Considera também se tornar um membro para você ter acesso a conteúdos exclusivos que estão por vir. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas agora, vamos continuar esse vídeo. Rox não nasceu com esse nome. O seu verdadeiro nome era Davy de Shebeck, herdeiro de uma linhagem antiga que quase foi extinta por completo, o misterioso clã Davy, cujo sangue sempre foi marcado pela rebeldia e pela resistência contra os deuses. Deuses esses que governavam o mundo. Uma família que por gerações se manteve nas sombras, vigiada e temida, sabendo que cada passo poderia significar perseguição e morte. Ele veio ao mundo em God Valley, uma ilha lendária que hoje não existe mais, apagada não apenas dos mapas, mas da própria memória coletiva. Um lugar onde o impossível parecia natural e onde os segredos do mundo eram guardados por forças que poucos ousavam enfrentar. Desde cedo, Davy percebeu algo que poucos poderiam compreender. O mundo não era governado por reis, nem por leis ou coroas, mas por algo muito mais antigo e invisível. Uma autoridade silenciosa que manipulava continentes, governava impérios e controlava séculos como peças de um tabuleiro. E se tal trono existia, Davy compreendeu. Então, não é apenas para ser obedecido, podia ser tomado. Para sobreviver e proteger a sua linhagem, ele enterrou seu verdadeiro nome sob um pseudônimo, um nome que reverberaria como um trovão por todos os mares: Rox de Shebeck. Ali nascia não apenas um pirata, mas a tempestade que um dia faria tremer o mundo inteiro. Há 56 anos, o mundo inteiro sentiu o primeiro abalo real de um homem que se recusava a se curvar. Durante a Reverie, o maior encontro de reis do planeta, um intruso interrompeu no coração do poder mundial. Rox de Shebeck invadiu os salões mais protegidos de Mary Joyce, enfrentou um almirante da marinha que não sobreviveria aos ferimentos e causou um sequestro de 5 reis, espalhando medo e caos por onde passava. Mas nada chocou mais do que o que aconteceu na Sala das Flores. Diante do soberano oculto do mundo, Imu, Rox não pediu perdão. Ele não recuou diante do poder absoluto e, com a frieza de quem conhece a sua própria força, se declarou pirata e prometeu que um dia voltaria. Naquela noite, o governo mundial compreendeu algo aterrador. Rox não era apenas um criminoso ou um pirata comum. Ele era um homem que sabia demais, que entendia segredos que ninguém deveria conhecer e cuja ambição poderia, se deixada livre, derrubar toda a ordem do mundo. Ali nascia o presságio de um novo poder, uma tempestade que, silenciosa, começava a se formar sobre os mares. Durante sua fuga da Reverie, Rox cruzou o caminho com Herald, o rei dos gigantes de Elbaf, que se encontrava infiltrado entre os corredores do poder. O encontro entre os dois foi mais que um simples choque. O haki do rei de Rox colidiu com o de Herald, devastando quilômetros ao redor e fazendo o chão tremer sob a força de suas vontades. Naquele instante nasceu uma relação complexa, marcada por respeito e admiração, mas também por uma divergência
irreconciliável. Rox via o mundo como um lugar que só poderia ser verdadeiramente livre se o trono invisível que o governava fosse destruído. Harold, por outro lado, acreditava que a paz poderia ser conquistada através do diálogo e da construção de pontes, não da destruição. Os dois se separaram naquele dia, cada um seguindo seu caminho, mas o destino sabia que as suas histórias ainda se cruzariam muitas vezes. A força de Rox era incontrolável, mas Harold mostrava que até o gigante mais poderoso poderia se manter firme diante daquela tempestade. Após a Reverie, Rox deixou de ser apenas um pirata procurado. Ele se tornou o inimigo público número 1, o homem que o mundo inteiro precisava vigiar. Não atacava por capricho ou por ganância. Cada ação tinha um propósito, uma mensagem clara. Ninguém, nem mesmo o governo mundial, estava seguro diante da sua força. Ele saqueou navios carregados de tributos celestiais, destruiu um dos portões da justiça e lançou ataques devastadores contra a marinha e outros piratas. Mas Rox não era um tirano comum. Ele tinha um método peculiar, o Dave Beck Fight. Em suas vitórias, não levava apenas navios ou tesouros. Ele levava homens, os mais fortes, os mais audaciosos, aqueles capazes de moldar o futuro ao seu lado. Assim, uma nova era de poder começou a se formar. Edward Newgate, Charlotte Lynn, Kaido, Chique, Buckingham Stuss e muitos outros se uniram à sua bandeira. Não era apenas uma tripulação, era uma tempestade viva, concentrada em um único navio, pronta para desafiar o mundo inteiro. Após conquistar Shinozu, Rox declarou ao mundo que uma nova era havia começado. Ali, nascia oficialmente a tripulação que carregaria seu nome e a sua ambição, os Piratas Rox. Ele deixou claro, sem margem para dúvida, qual era o seu objetivo. Não buscava ouro, não buscava glória passageira. A sua visão era muito maior. Eu vou derrubar o governo mundial e me tornar o rei do mundo. Não um rei coroado por leis ou riqueza, mas um soberano forjado no caos, cujo poder seria reconhecido pelo medo e pela vontade inquebrável. Para marcar o seu domínio, Rox transformou a ilha em símbolo da sua presença, esculpindo nela o rosto da própria ameaça que representava, e com a força da sua ambição clara diante de todos, anunciou seu próximo alvo, Elbaf, a Terra dos Gigantes, peça-chave em seu plano de desafiar o mundo inteiro. Rox via nos gigantes de Elbaf a chave para transformar o mundo, acreditando que o seu poder poderia derrubar a ordem atual e reconstruir tudo sob a sua própria vontade. Mas Harold, o rei dos gigantes, recusou repetidas vezes qualquer aliança, mantendo a sua lealdade à paz e aos princípios do seu povo. Enquanto isso, o jovem príncipe Loki observava Rox com admiração e ousou fazer um pedido inesperado. Queria se juntar à tripulação. Rox, no entanto, recusou, e quando Loki insistiu, foi derrotado sem piedade, e até mesmo Edward Newgate, seu próprio subordinado, questionou a dureza de seu capitão. Naquele momento ficou claro, Rox não era um herói, não seguia códigos de honra e nem buscava reconhecimento. Ele era uma força de ruptura, um homem capaz de dobrar um mundo à sua vontade, indiferente ao custo de destruir amizades e desafiar os que ousavam se aproximar demais. Durante quase uma década, os Piratas Rox se tornaram uma força que ninguém ousava enfrentar. Navios afundaram, cidades foram destruídas e governos inteiros tremiam diante da sua fúria. O mundo começava a entender que aquela não era apenas a era de um pirata, mas de uma tempestade viva que dobrava mares e destinos. Mas nem tudo em Rox era crueldade. Em uma ocasião, ele atacou uma organização que se dizia filantrópica, desviando recursos dos pobres para enriquecer os seus líderes. Ele odiava a hipocrisia tanto quanto desprezava deuses e governantes. Ainda assim, a tripulação se corroía por dentro. Ambição, rivalidades e disputas internas ameaçavam romper o grupo, mas Rox conseguia mantê-los unidos, não pelo medo ou pela promessa de tesouro, mas pela força da sua vontade e pelo magnetismo da sua ambição. Ele não era apenas um capitão, era o centro de um mundo em chamas, capaz de conduzir a destruição e a lealdade com a mesma mão.
No meio do caos das suas conquistas, Rox encontrou Aerys e dela teve um filho, que mais tarde seria conhecido como Teach. Por um instante, mesmo em meio à destruição que espalhava pelos mares, uma chama de humanidade brilhou em seu coração. Sabendo que o mundo não permitiria que a sua família sobrevivesse sob a sua sombra de caos, Rox tomou uma decisão que mudaria tudo. Enviou Aerys e o bebê de volta a Gold Valley, junto ao clã Dave, garantindo que estivessem protegidos de seus inimigos e de seu próprio destino tumultuado. Foi a única escolha que Rox jamais poderia desfazer. Por mais que o tempo continuasse a consumi-lo, por mais que a guerra e a ambição o chamassem, aquele fio de amor e responsabilidade permaneceria como seu único elo com a vida, além da conquista e do poder. 38 anos atrás, Rox descobriu que Gold Valley havia se transformado em um palco de um jogo cruel, orquestrado pelos dragões celestiais. Sem hesitar, ele partiu imediatamente. Seu objetivo não era ouro, nem tesouros e nem glória passageira. O que movia Rox naquele momento era muito mais profundo: sangue, família e sobrevivência. Antes de chegar à ilha, ele encontrou novamente Herald e revelou seu verdadeiro nome, implorando por ajuda. Mas Herald, consistente e consciente do peso de desafiar o mundo, não podia se opor à força que controlava o destino da humanidade. Ainda assim, em um gesto silencioso de lealdade, permitiu que Rox seguisse adiante, abrindo caminho para o que se tornaria o confronto mais decisivo da sua vida. Em Gold Valley, 38 anos atrás, todas as forças que moldavam o mundo convergiram em um único ponto, transformando a ilha em um verdadeiro caldeirão de caos e destruição. Os piratas Rox, liderados por Rox de Shebeck, confrontaram a marinha, comandada por Garp, e a tripulação de Gold Rod, ambos já guerreiros lendários. Ao mesmo tempo, os cavaleiros sagrados e os dragões celestiais interviram, demonstrando que o poder humano e divino se encontrava naquele instante, sem limites. Mas o momento mais surreal ocorreu quando Imu, o governante oculto do mundo, desceu do seu trono invisível, não como um mero rei, mas como uma entidade encarnada, representando o próprio conceito de poder que manipulava impérios e impedia que qualquer humano se aproximasse do controle absoluto do mundo. Naquele instante, Rox compreendeu a verdade que poucos jamais poderiam suportar. Isso é o próprio mundo. Em Gold Valley, todas as forças do mundo colidiram simultaneamente. Os piratas Rox, liderados por Rox de Shebeck, lutavam lado a lado com Edward Newgate, Kaido, Charlotte Linny, enquanto Garp e Gold Roger confrontavam o poder absoluto do mundo. Era uma união das 5 maiores potências, cada uma trazendo força máxima, tentando enfrentar a entidade que vivia, Imu. Cada golpe da tripulação de Rox espalhava destruição, mas também reforçava a sua visão. O mundo só poderia ser livre se fosse desafiado, porém, nenhum golpe humano era capaz de ferir o que estava vivo, o próprio mundo encarnado em Imu. A risada de Rox ecoava como um crítico profano pelos vales, e ele percebeu, entre as ruínas, a presença de Aerys e Teach, os últimos membros do antigo clã Dave. Imu, com fúria, jurou extinguir o sangue do David Jones, a linhagem que o Rox carregava. Movido pelo sangue ancestral de um protetor, Rox avançou como uma muralha de 1000 tempestades, mas a armadilha já estava pronta. O Dome Reverse de Imu surgiu dos céus, envolvendo-o em correntes invisíveis que rasgaram a sua alma e fragmentaram a sua mente. Sua carne ardeu e, diante dos olhos de seus companheiros, o lendário capitão se transformou em uma criatura bestial, um demônio possuído por Imu, com uma única ordem: destruir o sangue de David Jones e erradicar qualquer um que ousasse resistir. Em meio ao caos, Rox derrubou Charlotte Linny, lançou Kaido ao chão e travou um embate com Edward Newgate tão devastador que mudou a geografia de Gold Valley, rachando montanhas e varrendo vales inteiros. E antes de ser totalmente consumido pelo Dome Reverse, após ter ido atrás da sua família, e só não os matou porque Bartolomeu Kuma chegou bem na hora e os transportou para outro lugar.
lugar. Mas Rox não sabia disso, achando ter acabado com o único amor que ele tinha, a sua família. Em um momento de lucidez, ele implorou a Garp e Roger: por favor, me matem. A partir daí começou o confronto final. Rox, agora um demônio titânico, derrubou Kaido e Charlotte Linlin com facilidade, enquanto Newgate lutava contra o amigo e capitão em um choque tão imenso que destruiu montanhas, moldou o vale inteiro e fez o próprio oceano tremer. O céu sangrava e as estrelas pareciam apagar-se diante da magnitude da batalha. E então, no auge do confronto, Imu pronunciou o seu decreto divino, frio, incontestável e eterno: destruir e apagar tudo. Gold Valley estava selado e o último ato da Era dos Monstros começava. No centro do cataclismo, Rox, o capitão do caos, erguia-se vasto, indomável, quase divino. Sua presença era um eclipse que incendiava o horizonte. Garp e Roger, carregando o peso do destino humano, compreenderam que só a soma das suas forças poderia deter aquele titã corrompido. Com olhares solenes, liberaram tudo. O haki devastador de Garp surgiu como um dilúvio, enquanto Roger canalizou o haki do rei em sua lâmina negra, um verdadeiro vórtex de fúria divina. O impacto final foi colossal. Gold Valley tremeu, os mares rugiram e, finalmente, o corpo de Rox caiu. Sua derrota marcou o fim da Era dos Monstros. O silêncio desceu sobre as águas, pesado como um luto milenar, mas o legado de Rox de Shebeck, seu espírito e a sua vontade de desafiar o mundo jamais seriam esquecidos. Após a queda de Rox de Shebeck, o governo mundial agiu com brutalidade e medo. Apagou registros, destruiu monumentos, fez desaparecer nomes, memórias e até mesmo a própria ilha de Gold Valley, como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo esquecido. Mas nem todo poder consegue apagar o que é maior do que a história escrita em livros. Dos escombros deixados pelos piratas Rox, nasceram novos imperadores do mar. Sua chama continuou viva, não apenas nas ondas que lembram os mares antigos, mas nos corações daqueles que carregam a herança do D, na astúcia e na ambição de Teach, e em todos que ousam desafiar o céu e a ordem invisível que governa o mundo. Rox de Shebeck pode ter caído, pode ter sido silenciado, mas a sua vontade, a sua ideia de liberdade absoluta e a sua luta contra os deuses do mundo continuam a ecoar, mostrando que algumas forças jamais podem ser contidas. Ele não foi apenas um pirata, foi e sempre será o titã que desafiou o próprio mundo. Rox de Shebeck não foi apenas um pirata, ele foi uma ideologia, uma força capaz de desafiar o próprio mundo, um aviso de que os limites que os homens acreditam ser inquebráveis podem ser quebrados, um presságio de que a liberdade absoluta, a vontade de lutar contra deuses e governos, nunca pode ser contida, porque nesse mundo só morre quem é esquecido, e o mar ainda se lembra, ainda aguarda o eco do seu riso, a fúria da sua vontade, e o nome que o governo mundial tentou apagar. Rox de Shebeck não morreu. Ele se tornou lenda, mito e chama eterna para todos que ousam sonhar acima do impossível.